Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o presidente do Senado Davi Alcolumbre com unhas e dentes defendendo a ministra Marina Silva de alguns ataques do senador Plínio Valério. Mas você me pergunta o que é que esse senador fez? Bem, esse senador usou o termo enforcar e algumas outras palavras pesadas para se referir à ministra Marina Silva. Isso possivelmente é uma incitação à violência? Possivelmente. Mas o Davi Alcolumbre vai explicar com mais detalhes, porque ele, sendo presidente do Senado, tem voz para ir lá e falar diretamente com esse senadorzinho. Se você concorda de alguma forma, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Eu não poderia deixar passar em branco um episódio que eu acompanhei hoje pela imprensa brasileira. E importante uma fala da altura desta presidência do Senado, em nome do Senado Federal, de um episódio de um colega senador nosso, um amigo nosso, uma liderança política importante do estado do Amazonas e do Brasil, que por uma fala infeliz em um episódio de uma reunião onde ele estava palestrando, com todo o respeito e com todo o carinho que tem pelo senador Plínio Valério, eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação em um evento, não sei aonde foi esse evento, mas chegou ao conhecimento da presidência a cobrança de alguns senadores e senadoras em relação à postura da fala do senador Plínio Valério. Estou trazendo de público, porque tenho pessoalmente as minhas discordâncias do ponto de vista ideológico e partidário com algumas posições políticas da ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva. Mas o senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, dizer que não sabe aonde estava, que não enforcou a ministra Marina Silva. É esse tipo de parlamentar congressista que existe aqui no Senado. Pessoas que citam a violência contra a mulher. Vendo que o Brasil é um dos países mais feminicidas do mundo. Você sabe disso, Plínio, porque você é um estudioso, certo? Você é um senador da República. Você deveria ver a taxa de feminicídio subindo no Brasil e tentar não usar essas palavras para incitar o ódio, possivelmente, a mulheres, porque você sabe que suas palavras reverberam, cara. Você é uma figura pública, você é um servidor público. Você serve, mas você também incentiva e influencia pessoas. Você sabe disso, certo? Presidente, eu vi com tristeza o senhor falar sobre o episódio que ocorreu comigo sem conversar comigo e saber o meu lado. Primeiro, eu devo historiar aqui um pouco. Na Covid, morreram milhares e milhares de amazonenses. Milhares e milhares. Até hoje, nós contamos os nossos mortos ainda, porque não pôde chegar oxigênio pela BR-319. Os caminhões atolavam e não chegavam lá, morreram. Na CPI das ONGs, a ministra Marina esteve na CPI. Foram 6 horas e 10 minutos que eu tratei com educação. Ela provocou e eu não entrei nisso, com toda a educação. Por ser mulher, por ser ministra... Peço atenção do plenário, nós temos um orador na tribuna. Não, o bom é até para quem está assistindo a televisão. Por ser mulher, por ser ministra, por ser negra, por ser frágil, foi tratada com toda a delicadeza. Ela sabe disso. Ela não é frágil, porque você usou esse adjetivo. Cara, você, dá umas 3 legal e depois fala uma bosta dessa, meu amigo. Como assim? Porque mulher que é frágil, dá pra ver que você claramente é frágil, Plínio. Olha como você está tentando se defender. Porque você não pega seus BO e realmente fala assim, eu falei isso, me desculpa, mas não, você está tentando dar desculpas. Vamos ver qual é, mas já se queimou um pouco. Lá pelas tantas, quando a gente falava da BR-319, que morreram milhares porque não teve oxigênio, ela disse em alto e bom tom, não vou liberar uma estrada para que vocês possam passear, só para passear.
Mesmo assim, o que eu disse a ela foi que, olha, o desafio se desmatar. Foi tratada com toda a decência. 1 ano se passou e eu fui receber uma medalha e na brincadeira, em tom de brincadeira, eu falei, ó, falando de Beatriz Alva, o Omar falou, o Eduardo falou, e eu disse, imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo riu, eu ri, brinquei. E você acha essa brincadeira uma brincadeira legal? Nossa, estou aqui sentado porque eu quero por 6 horas vendo aquela mulher falar. Muitas pessoas estiveram aqui prestando bastante atenção, mas possivelmente eu não prestei atenção, porque eu não queria. Ela é frágil, né? É Plínio. Você ficou porque você quis por 6 horas e no fim dessas 6 horas você olha para alguém e fala, putz, ficamos sentados aqui, mas a vontade de enforcá-la. Pesado, né? Você não acha, Plínio? Ou você acha que essa é uma brincadeira comum da sociedade brasileira? Ainda mais para um congressista igual você, que é um senador da República. Foi brincadeira. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas se arrependo? Não. Foi uma brincadeira. Agora, o que me encanta é o Senado ficar sensibilizado com uma frase e não se sensibiliza com milhares de mortos e não me ajudam aqui a licenciar a BR-319. Vão morrer milhares e ninguém fica sensibilizado. Aí eu poderia sim chegar aqui, me desculpa, eu excedi. Eu não excedi, eu brinquei talvez fora da hora, mas não me excedi. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas está arrependido? Não, porque eu não ofendi, eu passei 6 horas e 10 minutos tratando com decência. Porque você quis, você estava lá, ninguém estava te forçando, porque você não foi embora. Aí no final fala sobre enforcar a pessoa. Isso é uma brincadeira muito pesada, cara. E você está percebendo isso a partir das suas próprias palavras nesse exato momento. Mas a vergonha é tão grande que você não deixa você mesmo se corrigir, certo? Meu Deus, meu Deus. Não merece toda mulher. Me acusar de machismo é até engraçado. O meu perfil tá lá, é só olhar. Eu fiquei viúvo, uma mulher. Casei de novo, 2. Tenho 3 filhas, uma enteada, 6 netas, 3 irmãs. As mulheres que trabalham no meu gabinete estão aqui, quiseram descer. Eu falei, não, isso longe de mim. E mesmo assim você acha que todas essas pessoas na sua família são todas frágeis, né? Possivelmente, é o que você acha sobre mulheres. E talvez se alguma dessas mulheres fala por 2 horas enfandoiamente, você vai ficar com raiva, né? Porque você é um adulto que não sabe falar, olha, tô indo embora, não quero ouvir. Você não sabe falar isso? Eu não falei da mulher Marina, eu falei da ministra Marina, que não tem a sensibilidade de liberar uma estrada, porque nós não morramos, para que eu possa chegar ao resto do Brasil, não tenho direito, porque ela não deixa. Então... É a primeira vez que a gente ouve falar sobre essa estrada, porque você não fala com os outros senadores para poderem conseguir uma lei para a abertura dessa estrada, cara, dessa BR. Porque você não faz uma diplomacia entre você e as pessoas aí, para que você não consiga isso. Você precisa exatamente da Marina Silva. Ela é a única pessoa que tem a caneta que consegue escrever isso. Eu acho que nem ela tem esse poder, meu amigo. Porque para chegar nela precisa passar por uma comissão. Você sabe disso. Plínio, peça desculpa, Plínio, a Marina. Eu acho que é um gesto que você faz para as mulheres do Brasil. Você fala para ela pedir desculpa, que me chamou de sociopata? Eu peço a você que você peça desculpa, Marina. Mas de quê? Estamos no mês de março, Plínio. Você sabe do respeito que eu tenho por você. Você falou muito bem. Eu estive lá em Manaus. Você me recebeu muito bem lá no seu escritório. E lhe digo que eu fiquei hoje, inclusive, muito apreensiva até com a sua fala. Mas eu lhe peço, peça desculpas a Marina. Elisângela, ela foi tirada de contexto. Você está falando muito de paciência. Tem uma frase de Machado de Assis que diz, suporta-se com muita paciência a dor no fígado do outro. Então não dá para se ter paciência numa situação dessa. Então eu amigavelmente aqui, como sua colega de parlamento, acho que você vai fazer um grande gesto para as mulheres do Brasil pedindo desculpas. Sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento. Senhor presidente, vamos lá, vamos parar de fazer discurso político aqui e ser muito objetivo. Nós não estamos falando de casos isolados. Senador Plínio, presidente Lula, né, o que o Girão falou agora é comportamental. O que nós vivemos hoje é a banalização da forma do tratamento com relação à mulher. Seja ela ministra, seja ela uma diarista, é o como se trata. E essa casa tem que dar o... Exatamente, Plínio. Por isso que você tem que dar o exemplo e você não está dando. Você está inventando desculpas para as pessoas aceitarem as suas falas. As pessoas não vão, Plínio, porque as pessoas têm consciência. Você tem 30 milhões de mulheres em casa, como você falou, filhas, neta, avó, mulher e tal.
E você não consegue compreender que elas são fortes, que elas são capazes, que a Marina Silva passou 6 horas falando e você não prestou atenção em nada porque você estava com raivinha. Ah, eu não queria estar aqui. Vai embora, meu amigo. Ok? Era só ter feito isso. Pessoal, se você acredita, se você gosta, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta algo aqui embaixo, deixa um like, isso tudo ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o Eric, deixa de mimir e continua chorando. Vejo você na próxima, se cuida, até lá, fui!